Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Trader do jeito certo. E hoje, aqui na lógica do preço, vamos ver a continuação da aula de limite do preço. A gente hoje vai ver o limite do preço tipo 2. Ou simplesmente a gente já pode falar que é o limite do preço na primeira vela do lote, só que agora no fechamento. Então, sem enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Na aula passada a gente viu sobre o limite do preço tipo 1, hoje nós vamos ver o tipo 2, ou simplesmente nós podemos chamar para facilitar o entendimento de limite do preço no fechamento da vela. A gente já viu nas aulas anteriores e para você que ainda não viu essa aula, caiu aqui de paraquedas nessa aula como primeira aula, então eu vou deixar um card aqui em cima, tá, nesse vídeo, para que você volte nas aulas anteriores, tá bom? E no final do vídeo eu vou também deixar o cardzinho da playlist, tá? Ali em qualquer momento ali do vídeo do final, para que você veja a playlist completa sobre defesas, tá bom? Nessa playlist, também na primeira aula, que já está inclusa ali, de defesas, ali você vai ver onde fica a abertura e o fechamento da vela, para que você tenha noção daquilo que a gente está falando. Porque nessa aula nós precisamos saber aonde fica a abertura e o fechamento da vela, e também o que é lote, tá bom? Então volta lá e assiste, e aí depois você volta aqui, tá bom? Então, continuando a nossa aula, hoje sobre o limite do preço no fechamento da vela, a gente sabe que aqui na parte de cima é o fechamento da vela verde. Na aula passada a gente viu que era na abertura, hoje nós vamos ver aqui no fechamento. Então, o que que acontece? Já iniciando aqui, qual é o primeiro passo que a gente precisa saber? Na aula passada eu já falei que a gente identifica a primeira vela do lote, já identificamos como segundo passo se ela deixou o pavio ou não. Se ela não deixou o pavio, infelizmente a gente não tem como fazer essa confluência aqui. Tá bom? E novamente, limite do preço não é defesa, e sim é uma confluência, ela vai influenciar ao preço ou a cair ou a subir, beleza? Oi, 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 oi. Se você ainda não viu a aulinha de defesas, volta lá e assiste, tá? Continuando aqui, diferente desse exemplo aqui que eu coloquei aqui embaixo, que nós precisamos que rompa, certo? E faça a confirmação, tá bom? Não necessariamente desse jeito, mas precisamos que haja o rompimento e a confirmação, tá? Mas se você não assistiu a aula anterior, volte lá que nesse exemplo aqui de baixo, eu expliquei ele bem destrinchadozinho, tá bom? Então, continuando aqui com a aula de hoje. Nesse caso aqui, precisamos identificar aqui a primeira vela do lote, identificamos se ela deixou o pavio no fechamento dela, então ela deixou. Marcamos aqui o canal logo em seguida, tá bom? Isso é logo em seguida. É a história do mexilhão feio. Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. Logo em seguida, temos que ter um rompimento com a vela da mesma cor. Rompeu, segue aqui os exemplos que temos sobre limite do preço. E pessoal, é a mesma coisa da aula passada, só que a diferença dessa para outra é só que aqui é no fechamento da vela e não na abertura, tá bom? É mesmo, é? Então, pode vir 500 velas aqui, subiu aqui, bonitão. E aí depois veio a vela vermelha e aí ela fez algum tipo desses travamentos aqui, ó. Desses exemplos aqui que eu já coloquei para você aqui no gráfico, já mastigadinho, tá bom? Não importa se subiu 500 velas ou se subiu uma vela do tamanho do Empire State, tá bom?
que você precisa entender é que após o rompimento, tá? A segunda vela tem que romper. Aí depois disso, não importa quantas velas subirem, pode vir, sei lá, pode fazer isso daqui, ó. Esse exemplo aqui que eu vou dar, vou mostrar para você aqui. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Digamos que subiu aqui velas, e aí veio as velas vermelhas, e aí desceu, e aí depois subiu de novo, e aí depois veio a bendita vela vermelha, e aí finalmente travou aqui. Isso aqui ainda vai ser válido? Sim, ainda vai ser válido. Então, temos a confirmação do limite do preço, neste caso aqui, com alguns desses exemplos. E aí, novamente, eu acho que é importante a gente ver e frisar na sua cabeça que esses exemplos aqui, ó, não podem ocorrer, tá bom? Nenhum deles. Não podemos ter violação do corpo e nem o rompimento do corpo. Nós vemos em algumas aulas anteriores que isso daqui é rompimento e isso aqui é violação, tá? E nenhum desses exemplos aqui que eu acabei de mostrar para você, nós podemos ter aqui para a gente ter o nosso canal de limite do preço, tá bom? Para que a gente possa usar essa confluência e isso daqui não pode acontecer. O corpo adentrar no canal, mesmo que ele não tenha rompido, sabe? Dessa forma aqui, ó, vou fazer aqui para você. Mesmo que ele não tenha rompido totalmente, mas ele rompeu, deixando o pavio na metade do caminho. Nesse outro exemplo aqui, ele rompeu, e mesmo que ele tenha não rompido, como esse outro exemplo, que rompeu as duas linhas do canal, mesmo assim, ele está dentro do canal. Ah, Matheus, mas esse daqui, ele só pegou o paviozinho ali, foi lá e rompeu um pouquinho. Também não pode? Também não pode. Porque tenta entender o seguinte, da mesma forma que eu falei na aula passada, se eu tenho um pavio que conseguiu romper esse canal de limite do preço, olha só o nome, limite do preço, ele limita o preço nessa área, então ele é um limitador, certo? Para que você entenda bem. Então, se esse pavio ou esse corpo, ele rompeu ou ele violou este canal que era para estar sendo limitado por essa vela verde aqui, esse pavio, esse canalzinho aqui, então o que que acontece? A força vendedora, ela está maior. Então, a probabilidade qual é? Maior de cair. Eu falo para você em todos os vídeos que o mercado, ele é sim a probabilidade, ele sempre é 50%. Ele pode ter 50% de chance de subir ou 50% de chance de descer. Só que o que que acontece? O que que a gente faz no gráfico então, Matheus, que diferencia isso de um jogo de azar ou de aposta, por exemplo? Porque nós estudamos aqui probabilidades. A probabilidade maior é de subir ou a probabilidade maior é de descer. Quando você analisa defesas, quando você sabe que as defesas são os pro players, os players maiores ou as baleias, como chamamos aqui no mercado financeiro, que eles estão ali posicionados. Nós sabemos que, por exemplo, aqui, nessa região, sabemos que existem compradores com maior força, certo? E essa força compradora empurrando o mercado, limitou esse preço nessa região. Então, se logo a venda, que no caso são os vendedores, nessa guerra entre compra e venda, conseguiram por algum milésimo de segundo ou a minuto, porque a gente opera aqui na lógica do preço, aqui no nosso grupo de estudos em M1, não operamos em M5 ou M15 ou por mais adiante que seja, não operamos isso, operamos aqui em M1, tá bom? Se a força vendedora conseguiu, em algum caso aqui desse daqui que eu coloquei aqui desses exemplos, romper ou violar, novamente, a força está maior. Então quer dizer o quê? Que a probabilidade do mercado continuar descendo é muito maior do que de subir, do que ter essa reversão. Porque esse padrão aqui de limite do preço nada mais é do que um padrão de reversão.
no qual a venda tentou se conectar, tentou se encaixar, tentou ultrapassar a região de compra, ela não conseguiu, então a probabilidade maior é de subir. Tenta entender da seguinte forma: as defesas, elas são como uma parede, que elas impedem o preço de continuar ou descendo ou continuar subindo. E aqui a confluência, no caso, ela ajuda as defesas para que o preço continue no movimento que a gente quer que continue. Por exemplo, encontrei defesas vendedoras e ali eu fiz a leitura certinho ali onde a compra travou, e aí eu li o mercado nas defesas e tem ali a confluência do limite do preço, então o preço vai descer. Mas o que vai barrar o preço, novamente, são as defesas e não as confluências. Confluência não é defesa, ok? Tá bom, pessoal? E se você não está no nosso grupo de estudo, meu irmão, cria vergonha na sua cara. Cara, são mais de 5 professores, são 9 professores lá para corrigir o seu exercício. Pega essa aula aqui, se você ficou com dúvida, procura um exemplo no gráfico, manda lá pra gente que a gente vai corrigir você. São mais de 8 lives por dia, totalmente gratuitos, tá bom? Então, pessoal, tamo juntão. E é isso, aula de hoje, limite do preço, tá? Deixa aqui o seu comentário aqui na partezinha de baixo, qual o assunto da próxima aula. E é isso aí e valeu! Contact. I don't feel a thing when you text me again for the 10th time this week.